9 horas da manhã, estamos ao vivo aqui com o Jornal Gente, as notícias do dia transmitidas pela Rádio Bandeirantes, pela Band News TV, pelo aplicativo Band Play, que você tem que baixar aí no seu smartphone, na loja da sua plataforma. Você encontra lá o Band Play, consegue nos acompanhar e também ver as notícias complementares do que vai ao ar na nossa programação. O repórter Guilherme Oliveira está ao vivo conosco porque encontraram droga dentro de uma viatura da Receita Federal. Que história é essa, Guilherme? Bom dia. Pois é, Pedro. Bom dia a você, aos colegas de bancada, quem nos acompanha aqui na Band News TV e na Rádio Bandeirantes. Um caso que vem chamando a atenção, né? Porque trata-se de uma viatura oficial da Receita Federal que, inclusive, estava em direção ao Aeroporto Internacional de Cumbica, em Guarulhos. Como que tudo aconteceu? Policiais militares estavam realizando uma blitz na cidade de Guarulhos e se depararam, então, com essa viatura da Receita Federal com apenas um motorista. Questionaram o motorista para onde ele estava indo, ele disse que para o Aeroporto Internacional de Cumbica, em Guarulhos. Mas mesmo se tratando de um carro oficial da Receita Federal, os policiais decidiram fazer uma abordagem e não demoraram muito para encontrar 30 quilos de cocaína dentro do veículo, que estavam numa caixa no banco de trás do automóvel, ou seja, não demorou nada mesmo para os policiais encontrarem aquela quantidade significativa de cocaína, 30 quilos no banco de trás do veículo. Aí o motorista foi preso em flagrante, foi levado à delegacia, assim como o carro e a droga que foram apreendidos, e aí esse caso passou então para a Polícia Federal por se tratar de um carro da Receita Federal, e a Receita divulgou uma nota, disse que trata-se de um funcionário terceirizado, portanto não é um funcionário da Receita Federal, ele presta serviço à Receita Federal, ele é de uma empresa específica e ele atua no serviço de levar a viatura da Receita Federal para abastecer ou para lavar aquela respectiva viatura, ou seja, ele não deveria também estar indo em direção ao Aeroporto Internacional de Cumbica, em Guarulhos. A Receita Federal disse que ajuda nas investigações e também já notificou a empresa responsável por aquele funcionário que estava com 30 quilos de cocaína dentro de uma viatura oficial da Receita Federal, pessoal. Como diria o Renato Russo, que país é esse, né? Quanto mais contam esse tipo de coisa, mais atônita eu fico. Olha, eu vou te falar, cara de pau tem limite, viu, Guilherme? E eu vou te falar, mas mais do que isso é certeza de impunidade. E é muito complicado quando isso acontece, Cláudio. Que coisa desnecessária essa reação da Receita Federal. Olha, isso não é nosso funcionário. Como se fizesse alguma diferença. Qual a diferença que faz ser funcionário, enfim, oficial, né, concursado, do quadro, etc., e o funcionário de uma empresa contratada para oferecer serviços de mão de obra? Eu não vejo diferença, todos estão sob a mesma direção, a mesma orientação, né, o mesmo controle, os mesmos mecanismos de controle. Eu queria fazer essa observação, achei desnecessária essa resposta aí meio sem sentido da Receita Federal. Tem que assumir a responsabilidade. Olha, foi falha mesmo do nosso mecanismo de controle aqui, vamos melhorar, sei lá o quê, né? Dá uma satisfação a quem paga impostos. Agora, outra coisa que eu queria observar, Pedro, é que essa abordagem não pode ter sido casual, né? E mostra também, reitera, né, como a polícia é absolutamente essencial à sociedade, né? Com toda certeza, esse camarada já estava, esse esquema não deve ser um esquema casual, pontual, não foi a primeira vez que isso aconteceu, né? A polícia certamente já estava de olho nesse camarada e a abordagem se dá exatamente, eu acho que foi exatamente isso que aconteceu, para o flagrante que acabou sendo realizado. Tá de parabéns à polícia. É verdade. E assim, né, Cláudio, você tem razão quando diz que a Receita é responsável por qualquer um, afinal de contas o carro é da Receita Federal. Se alguém está dirigindo aquele carro, ou é funcionário público, Claro, ou terceirizado. Eu acho até que a Receita Federal devia ter cuidado em não dar o carro da Receita para qualquer um sair dirigindo, né? Isso deveria passar por um controle bem efetivo. Antes do Guilherme se despedir da gente, ele também pode atualizar para a gente informações de um latrocínio que aconteceu em São Paulo na noite de ontem, na Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, região do Brooklyn. Caso importante esse que está sendo investigado pela polícia e aconteceu no horário de pico da volta do congestionamento, por volta de 6, 7
horas da tarde, da noite, né, Guilherme? Como é que foi essa história? Exatamente, Pedro. 7 horas da noite na Avenida Berrini, uma importante avenida aqui da cidade de São Paulo. 7 horas da noite em que muitas pessoas estão retornando do trabalho, indo para casa descansar. Infelizmente, um empresário estava numa motocicleta de luxo, uma BMW, quando foi abordado, então, esse empresário por criminosos também em motocicleta. E o que chama a atenção, Pedro, que esse crime, essa tentativa de latrocínio, roubo seguido de morte, foi bem próxima de um distrito policial, 96DP, ali da região do Brooklyn. Tanto é que testemunhas que acompanharam aquela cena, aquela tentativa de assalto, a gente está vendo nas imagens agora a motocicleta desse empresário que infelizmente não resistiu e acabou morrendo por um disparo de arma de fogo. 2, na verdade, um atingiu o braço e o outro o tórax desse empresário que a gente vê nas imagens agora. E testemunhas que acompanharam o crime correram em direção ao distrito policial justamente para falar sobre o ocorrido. E aí policiais civis prontamente correram ali à cena do crime, chamaram os bombeiros, os próprios policiais civis que chamaram os bombeiros, mas infelizmente não houve tempo. Esse empresário foi levado ao hospital, mas ele já estava sem vida, infelizmente. Os criminosos que participaram dessa tentativa de assalto, desse latrocínio, fugiram em direção também à Zona Sul de São Paulo. A polícia agora está na caçada desses criminosos que não conseguiram levar nada desse empresário. A moto continuou lá, assim como o celular e outros pertences que estavam ali na motocicleta. Infelizmente, mais um caso de violência aqui em São Paulo, em que bandidos tentam roubar uma motocicleta por aqui, pessoal. Obrigado ao repórter Guilherme Oliveira, conosco aqui no Jornal Gente, trazendo essa informação do noticiário do dia.